Alô, alô, podcasters de todo o Brasil, ao redor do mundo, aqui é seu amigo Alexandre Passos, estamos juntos para mais um vídeo. Trazido aqui a refutação de afirmações que algumas religiões, algumas ideias, algumas doutrinas, alguns dogmas apresentam. Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Hoje eu venho trazer um doutor, né? Ele é doutor porque tem doutorado, né? Ele é espiritualista e aparentemente ele não representa o espiritismo no Brasil. Porque ao contrário de semana passada, do vídeo que nós lançamos aqui, nós tínhamos um padre que era, vamos dizer assim, a Igreja Católica ela é centralizada. Então, se aquele padre foi ali a entrevista ao Vilela, certamente ele foi autorizado pela sua diocese, né? A sua liderança. Nesse caso, nós vamos ver um doutor em neuromedicina, neuromédico, né? Tem doutorado, é uma pessoa muito culta, falando sobre o espiritismo, ok? Então nós vamos ver um trecho e nós vamos procurar refutar, se for necessário, aquele trecho, tá bom? Vamos lá no trecho em que ele fala algo interessante. Vocês acreditam também nessa existência do mal, a existência de um inimigo de Deus, de um anjo caído? Como que... Olha, que legal isso que você tá falando, porque assim... Porque pode ser alguma coisa se passando por outra, sabe? Agora olha que legal, no judaísmo, e eu gosto de dizer isso pelo seguinte, porque nós cristãos nos apropriamos dos livros judaicos, Certo. que a gente chama de Velho Testamento, mas os guardiões desses livros são os judeus. Não existe essa ideia de diabo no judaísmo. Não? Não. Satanás, em hebraico, é o adversário. Então, a compreensão judaica é de que você se torna um adversário da lei divina. Tá, quando Você se torna. Porque, Vilela, eu vou citar um exemplo aqui. Durante a Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, havia uma enfermeira nazista que ela separava as mulheres judias grávidas e esperava no momento do parto, a hora que a judia entrava em trabalho de parto, ela amarrava as pernas da mulher. Eu te pergunto, precisa de um demônio? Não. Precisa de um diabo? Não precisa, rapaz. Você chega aqui e vê um cara tirando uma arma aqui, o cara põe uma arma na sua cabeça, atira na sua cabeça por causa de uma porcaria de um relógio. Precisa diabo? O diabo somos nós. Quando a gente se desconecta de Deus, quando você se desconecta de Deus, você se torna um diabo. Que o diabolos, é a palavra grega, é o adversário. Entendi. Toda vez que você se afasta disso, você se transforma num adversário. Você se transforma num opositor. Um opositor da ordem divina. Só que nós criamos uma figura mítica. Eu entendo perfeitamente isso. Porque a mente humana é simbólica. Veja, mitologia grega, os mitos. Por isso que tem Star Wars, que eu sou apaixonado, Marvel, Jornada nas Estrelas. A gente precisa dos mitos. Então, para mim, a figura do diabo, do Lúcifer, é uma metáfora do que nós podemos nos tornar quando nos afastamos da nossa origem, velho. Muito bem. Vamos para o senhor Haroldo, que provavelmente responde pela doutrina espírita no contexto da entrevista. Satanás não existe, é um mito. É um personagem. Ele não existe. Muito bem. Só que diversas vezes aqui ele fala de Jesus. Ele fala de Jesus. Ele fala que Jesus é o mestre. E se você ver a entrevista, você vai ver ele falando de Jesus, dizendo que Jesus é o mestre dos ensinos de Jesus, que nós devemos nos apegar aos ensinos de Jesus, devemos nos apegar ao que Jesus disse. Mas e se Jesus dissesse que existe o diabo? A Bíblia diz que existe o diabo. O diabo existe, o diabo é real. É claro que na Idade Média a Igreja Católica fez a figura do diabo com aquele animal, aquele bicho metade homem, metade bode, metade que tem um rabinho, né, pontudo, que tem um chifre. É claro, ele diz isso, mas Satanás existe. A Bíblia fala de Satanás. A Bíblia fala do diabo em diversos versículos. Pode ser que o judeu não creia em Satanás. Pode ser que o judaísmo não creia em Satanás. É a opinião deles. Mas o cristianismo que ele diz que também crê, que também se utiliza, fala de Satanás. João 8:44. É uma metáfora? Jesus está falando de uma metáfora? Está aqui.
João 8,44, vós tende por pai o diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí se você der esse versículo com ele, certamente ele vai dizer o quê? Vai dizer, não, isso aí, na verdade, e vai filosofar. Vai gastar um vídeo de 20 minutos e não vai conseguir provar. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Portanto, não é para a surpresa dos seus servos que fingem que são servos da justiça. O fim deles será o que as suas ações merecem. 1 João capítulo 3, versículo 8 diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então é um personagem, é uma pessoa, existe uma personalidade. Não é um conceito. Não é algo... você, ele falou, né? Você é o seu diabo, você é o diabo. Você se torna um inimigo. Tá aqui, ó. Quem pratica o pecado pertence, é do diabo. Significa, pertence ao diabo, é do diabo, é propriedade do diabo. Quem pratica pecado. E aqui, o texto é quem vive na prática do pecado. Porque o diabo vem pecando, então aqui tem uma pessoa, tem um ser que vem pecando desde o princípio. Isto é, o diabo, este ser, vem pecando desde o princípio. Para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então existe aqui, ele mostra que existe o Filho de Deus e o diabo. E o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então não é um conceito, não é uma ideia, como ele disse. Olha aqui, mais um versículo de Jesus. Jesus revelou a Paulo. Olha o que Paulo fala. Diabo é um conceito ou é uma pessoa? Vamos ler. Em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, Satanás existe. Tem mais um versículo, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Mais uma vez. Porque nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os domínios do mundo das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Vamos mais um texto. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo foge quando você se sujeita a Deus, quando você obedece a Deus. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos de vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Jesus foi tentado pelo diabo no deserto. O diabo conversou com ele. Então Satanás não existe? Então é um argumento fraquíssimo dizer que o diabo não existe. Então, eu acho que eu tenho versículos suficientes para vocês verem que essas ideias não têm sentido. Se ele crê na Bíblia, se ele gosta de utilizar a Bíblia, tem que ser a Bíblia toda. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Vai ter mais vídeos sobre a entrevista do nosso querido Haroldo, que eu quero deixar claro que aqui ninguém está julgando a honestidade dele, caráter dele, o valor dele como profissional, o valor dele como um intelectual, capaz, educado, fala com calma, não ofendeu ninguém. E eu aqui também no vídeo não ofendo ninguém. Porém, eu não deixo de refutar as ideias, as doutrinas. Satanás existe sim. Temos que tomar cuidado com ele. Essa lista de passos e estamos aqui no podcast. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal aqui, clique aqui embaixo no sininho para você receber notificações, dá um like esperto e compartilhe esse vídeo com várias pessoas, tá bom? Até o próximo. Tchau. Paz.